sábado 24 de julho de 1915, uns 4.500 habitantes de Battle Creek vieram ao tabernáculo Dimer, que uma vez esteve neste lugar, para pronunciar as últimas palavras de despedida a uma querida anciã. O que foi que fez Ellen White tão especial? Este é o formulário de informação biográfica que ela completou em março de 1909. Nesse então tinha 81 anos de idade e descreveu sua altura de 5 pés e 2 polegadas, ou 158 centímetros, seu peso de 140 libras, ou 63,5 kg, pele bastante escura, cabelo grisalho e olhos cor de cinza. Registra seu lugar de nascimento como Gorham, Maine, no dia 26 de novembro de 1827, e a data de sua conversão como mais ou menos em março de 1840. No fim de agosto de 1846, aos 18 anos, ela se casou com Jaime White. Mais tarde tiveram 4 filhos: Henrique Nicholas, em agosto de 1847, Jaime Edison, 2 anos mais tarde, Guilherme Clarence, em agosto de 1854, e João Herbert, em setembro de 1860. Apesar de interessante, essa informação não nos dá nenhuma ideia de como ela se relacionava com os outros e como enfrentava as frustrações e desapontamentos da sua vida. Como mensageira de Deus, será que teve que enfrentar aflição e enfermidade? Ou lutar com o apetite como a maioria o faz? Este registro tampouco nos conta de seu amor pelos animais e as flores, especialmente os amor perfeitos, ou quando ela gostava de ir às vendas de leilão, ou comer tomates. Não nos fala dos incontáveis dias que passava cuidando dos filhos dos outros e das alegres visitas que fazia a seus vizinhos com produtos de seu jardim e seus práticos conselhos para os doentes. De fato, esta informação nos conta muito pouco sobre Helena como esposa. Se você tivesse morado em Topsham, Battle Creek, St. Helena ou em Corban, na Austrália, e a tivesse conhecido como vizinha ou amiga, de que maneira ela lhe impressionaria? Topsham, no estado de Maine, Estados Unidos, é uma cidade que está a uns 45 minutos de carro ao noroeste de Gorham, onde Helena White nasceu. Aqui se encontra a casa de que uma vez pertenceu a Stockbridge Holland, um engenheiro bem-sucedido e um prominente adventista do sétimo dia. Em outubro de 1847, os Hollands ofereceram parte do seu segundo andar de sua casa ao jovem Jaime e Ellen White e Henrique, seu filhinho de 2 meses. Eles começaram sua economia doméstica com móveis emprestados. Embora pobres, decidiram ser independentes. Jaime White transportava pedras na estrada de ferro e rachava lenha na floresta, pelo que ganhava a grande soma de 50 centavos por dia. Apesar da pobreza e dificuldade, a jovem mãe pôde escrever: O sofrimento e as provações nos aproximam de Jesus. Em visão foi-lhe mostrado que Deus os tinha estado provando para seu bem, pois impedindo-os de estabelecer-se com facilidade, os preparava para trabalhar para outros. Convencidos de seu dever de trabalhar pela salvação de outros e conhecendo os rigores de viajar nos anos de 1840, os Whites foram forçados a tomar uma decisão difícil. Helena escreveu: A sós perante o Senhor, com o sentimento mais doloroso e muitas lágrimas, fiz o sacrifício e dei o meu único filho a outros para que recebesse o cuidado e o carinho de uma mãe. Eles deixaram o pequeno Henrique sob o amoroso cuidado dos Howland. As frequentes visitas ajudaram a manter a união entre os pais e seu primogênito. E quão felizes se sentiram quando puderam levá-lo de regresso à sua casa 5 anos mais tarde, como um menino bem instruído na oração. Como se o destino existisse, 10 anos mais tarde, em dezembro de 1863, esse Henrique, agora com 16 anos de idade, contraiu pneumonia enquanto visitava os Howland. Sentindo que não sobreviveria, ele fez sua mãe prometer que o levariam de volta a Battle Creek,
e o enterraria ao lado do seu irmãozinho John Albert, que tinha falecido 3 anos antes, aos 3 meses de idade. Pois disse: assim ressuscitaremos juntos na manhã da ressurreição. Quando nosso nobre Henrique faleceu, quando nosso doce cantor foi levado à sepultura e não ouvimos mais seu canto juvenil, nosso lar ficou desolado. Mas Deus nos consolou em nossa aflição e com fé e valentia avançamos, com a firme esperança de encontrar-nos com os filhos que nos foram arrebatados pela morte, naquele mundo onde a doença e a morte não existirão. Em 1856, os Whites mudaram para este chalé de 2 andares na rua Wood, em Battle Creek. Foi sua primeira casa própria. O edifício original tinha 6 quartos antes da adição de 2 quartos mais. O quarto da frente do primeiro andar servia como sala de visitas. Hoje é um museu, mas naquele tempo era o lugar para o culto matutino e vespertino da família. Em 1859, Ellen White começou a escrever um diário, que provê muitos detalhes da vida dos Whites aqui na residência da rua Wood. Ela mencionou estar costurando calças compridas e um sobretudo para Edson, seu filho de 9 anos. Registra que no dia 6 de março, Helena estava fazendo um vestido. Depois de cortá-la e começar a costurar, as coisas saíram mal, e ela o desmontou todo e começou de novo. Ellen White era uma jardineira entusiasmada. Seu diário conta que plantava groselhas, framboesas e morangos. A anotação da segunda-feira, 11 de abril, nos conta que ela passou a maior parte do dia preparando um jardim para seus filhos, porque queria que a casa fosse para eles o lugar mais agradável de todos. O lar dos White estava sempre aberto para as visitas e às vezes parecia que a família operava um hotel grátis. Uma anotação no diário, em junho, menciona a 35 pessoas comendo à mesa. No dia seguinte, ela escreveu esta curta frase: Todos estávamos muito cansados. As visitas às diferentes igrejas ocuparam grande parte do tempo dos White. Durante as longas viagens, Helena não se esquecia de seus filhos e mantinha contato com eles por meio de frequentes cartas. Em 1859, ela descreve suas atividades e experiências a Guilherme, seu filho de 5 anos, numa linguagem que ele pudesse entender. Enviou-lhe uma pequena caixa de doce junto com a carta que dizia: só podes comê-los quando Ginny te der permissão. Coma um pouquinho de cada vez. E em 1868, ela escreveu a Edson, seu filho de 18 anos: teu pai e eu nos entristecemos ao ver-te tão disposto a usar um sobretudo que custou $26, só para caminhar até a oficina. Edson, sinto que não demonstre mais cuidado quanto à tua roupa. Quando não viajava, cada manhã ela dedicava algumas horas para escrever. Nas tardes costurava, remendava, tricotava, ou às vezes ia de compras ao povoado, ou visitava seus vizinhos doentes. Depois de receber a visão concernente à saúde em 1863, os Whites regressaram à sua casa, determinados a pôr em prática o que ela tinha visto. Pouco imaginaram quão dura seria a luta com o apetite.
Até então, a carne tinha sido o principal ingrediente de sua dieta. Agradava comê-la e não gostava dos alimentos simples, não refinados. Ainda mais, ela cria que necessitava da carne para ter energia, pois sua saúde era fraca e a miúde desmaiava várias vezes na semana. Mas na visão, ela viu as vantagens de uma dieta simples, livre desses alimentos estimulantes. Então instruiu sua cozinheira para que não servisse mais carne. Comerei alimentos simples ou não comerei nada. Estômago, terás que esperar até que comas pão. O êxito desta batalha lhe trouxe benefícios imediatos. Não passou muito tempo para que ela fosse capaz de gostar dos alimentos simples e saudáveis. 6 meses mais tarde, ela escreveu que nunca tinha se sentido melhor e que as náuseas e desmaios tinham desaparecido. Em 1867, os White se mudaram para Greenville, ao norte de Michigan. Por 2 anos, Jaime tinha padecido de estresse, trabalho excessivo e dos efeitos de um ataque apoplético. Seu estado fez com que sua esposa tomasse algumas medidas estranhas para tentar ajudá-lo a recuperar sua saúde. Embora os médicos do Instituto de Hidroterapia de Dennisville tivessem advertido a Jaime que as atividades físicas poderiam causar-lhe outro ataque, sua esposa tinha visto em visão que sem atividade física e mental ele não se recuperaria. No verão de 1867, Helena viu uma oportunidade para envolver seu esposo numa atividade física. Enquanto o feno secava-se no campo, ela visitou seus vizinhos e os convenceu a dizer que quando seu esposo lhes pedisse ajuda, que estavam muito ocupados com sua própria colheita. Com relutância, eles concordaram em cooperar. De acordo com o plano, quando Jaime White solicitou ajuda, ficou desapontado com a resposta. Então sua esposa lhe disse: Mostremos aos nossos vizinhos que nós também podemos trabalhar. Os habitantes da área se surpreenderam ao ver a senhora que fazia pouco estava conduzindo reuniões públicas, lançando feno na carroça, esmagando-o e formando os montões, enquanto trabalhava com seu esposo e seu filho Guilherme. Mas o mais importante foi que sua notável estratégia ajudou a restaurar a saúde e o vigor do seu esposo. Devido ao primitivo estado da fotografia daquele tempo, não há nenhuma fotografia de Ellen White sorrindo, embora um artista desenhou este quadro baseado num antigo retrato. Na realidade, a senhora White era tudo menos mal-humorada. Era conhecida por deleitar-se com uma sincera gargalhada numa situação divertida, ou com uma conversa amena. Como muitos de nós, ela engordou com a idade. Quando uma amiga no Japão lhe enviou um colete de malha chamado Abraça-me Forte, Helena achou que era pequeno demais para ela. Escreveu expressando sua gratidão pelo presente e acrescentou com ironia: A sua irmã White é maior do que alguns pensam. Jaime e Ellen White moraram em Battle Creek a maior parte do tempo até 1881. Sua vida matrimonial era feliz. Eles partilhavam uma relação muito afetuosa, apesar de seus fortes temperamentos e algumas diferenças de opinião. Porém, como muitos profetas bíblicos, Ellen White tinha seus defeitos. Em 1876, ela teve a oportunidade de escrever a seu esposo: Minha vida não está livre de erros e defeitos. Se eu tivesse seguido mais de perto meu Salvador, não teria que lamentar tanto minha inverossimilidade com sua imagem. De novo, peço desculpas por qualquer palavra ou ato que te tenha entristecido.
Como todos os matrimônios, o de Ellen White não foi um mar de rosas. Quando Jaime faleceu prematuramente em 1881 em Battle Creek aos 60 anos de idade, Ellen White sentiu profundamente a perda. Mas no funeral ela falou de sua resignação à vontade de Deus, da esperança do cristão e de Jesus, quem ela disse era mais precioso para ela como nunca antes tinha sido em sua vida. Jaime White foi enterrado no cemitério de Oak Hill, em Battle Creek, perto de seus 2 filhos. Dez anos depois, em 1891, Ellen White embarcou para a Austrália. Desafortunada, logo adoeceu com a febre e reumatismo amarelo inflamatório. Durante os próximos 11 meses, ela experimentou o sofrimento mais terrível de toda a sua vida e quase chegou a ficar inválida. Mas no ano seguinte, foi capaz de escrever: Estes meses de sofrimento têm sido os mais felizes de minha vida, graças à companhia do meu Salvador. Estou tão agradecida por ter passado por essa experiência, porque estou melhor familiarizada com meu precioso Senhor. Todo o tempo que estive doente, seu amor e sua eterna compaixão foram meu conforto, minha contínua consolação. Uma das razões pelas quais ela veio à Austrália foi para ajudar a organizar um colégio. Em 1894, ela inspecionou uma propriedade de 1.450 acres em Corobone, Nova Gales do Sul, e teve a impressão de que esse era o lugar para o colégio. O terreno foi mais tarde comprado, e uma porção foi clareada dos enormes eucaliptos que ocupava. Em visão, um anjo disse a Ellen White que, embora o solo parecesse pobre, se era bem lavrado, produziria colheitas abundantes. Como expressão de sua fé, ela comprou 40 acres dessa propriedade e começou a planejar a construção de sua casa e a disposição de um pomar. Em apenas 2 acres, ela plantou mais de 500 árvores frutíferas com mais de 12 variedades diferentes, usando um método que o anjo lhe havia explicado. Dizia-se que quando Ellen White escutava de alguma árvore frutífera, verdura ou flor que não crescia nesta área, ela a plantava, porque cria que se tinha dado um falso testemunho sobre o terreno. Apesar dos diversos rumores agrícolas, depois de 18 meses de semear, ela pôde descrever os frutos de seus pessegueiros, numa carta que escreveu a uma amiga da África do Sul. Estes têm o mais belo aspecto. Nunca vi pêssegos tão grandes. 2 deles pesavam 1 libra. Estamos vendo o comprimento exato da luz que o Senhor me deu, que se era bem lavrada, essa terra produziria seus tesouros. Em dezembro de 1895, Ellen White e seus ajudantes se mudaram a este chalé de 11 quartos, que mais tarde ela nomeou Sunnyside. Estava situado na rua Avondale, em Corobone, não muito longe do colégio, e que seria seu lar até que voltasse aos Estados Unidos em 1900. Foi aqui que ela recebeu muitos sonhos proféticos que ajudaram a guiar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não somente na Austrália, mas também na América e em outros países. O Colégio de Avondale teria de ser um colégio modelo para a obra de ensino da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui ela se reuniu com o diretor e os professores do colégio, os quais estavam ansiosos de que seu funcionamento estivesse em harmonia com a instrução que Deus lhe tinha dado.
Aqui em Sunnyside, em 1898, ela completou seu livro sobre a vida de Cristo, o desejado de todas as nações. Aqui ela também cuidou de seus netos, tanto como de outras crianças necessitadas. Obrigada. Uma para você, uma para você. Sua amável e feliz disposição fazia com que as crianças nunca se sentissem tensas, nervosas ou desconfortáveis em sua companhia. E uma para mim também. Bom dia, irmão. Foi aqui também que ela atendeu às necessidades dos doentes da região circunvizinha. Muitas vezes ela dava produtos de seu próprio jardim e pomar, junto com roupa e dinheiro àqueles que necessitavam. Numa ocasião, um grupo de pescadores locais, agradecidos por sua ajuda, enviaram um cesto de peixes à escola de Avondale. A cozinheira, que estava acostumada a servir alimentos vegetarianos, perguntou se poderia jogá-los fora. Ellen White respondeu: de jeito nenhum. Acaso não há pessoas na comunidade que estariam agradecidos por eles? Envie-lhes os peixes com nossos cumprimentos. Logo, ela escreveu uma carta aos pecadores agradecendo-lhes sua bondade e expressando seu apreço pela atenção recebida. Antes de deixar Sunnyside, Austrália, no fim de agosto de 1900, a igreja de Corumban lhe presenteou com um belo álbum de autógrafos de veludo. As mensagens escritas à mão vinham das igrejas e indivíduos expressando seu apreço, amizade e carinho. Também incluíam fotos das igrejas, retratos de amigos e cenas de sua casa em Sunnyside. Até uma página foi reservada para seu cachorro, Tigrat Pileser. Ellen White tinha 72 anos quando deixou a Austrália. Durante a viagem à América, ela estava preocupada por ver aonde encontraria uma casa. Mas 2 dias antes que o barco ancorasse em São Francisco, Deus lhe assegurou numa visão que ele tinha um refúgio preparado para ela, onde encontraria descanso e sossego. Uma semana depois de chegar, ela foi trazida a esta casa mobiliada de 7 quartos. Estava ao sopé da ladeira, onde estava o sanatório de Santa Helena, em Califórnia. Para seu encanto, ela viu que poderia comprá-la por menos daquilo que tinha recebido pela venda de Sunnyside. A residência recebeu o nome de Elms Haven e seria seu lar durante os últimos 15 anos de sua vida. A senhora Graça Yorks, neta de Ellen White, lembra os felizes momentos que passou com sua avó em Elms Haven. Quase sempre tínhamos alguma bebida quente para o desjejum. Cevada, às vezes cacau, que é o leite com sabor de chocolate. Tomávamos muito leite, um cereal quente, bem cozido, servido com creme, frutas frescas. Geralmente tínhamos uma tigela de compota de frutas, se não era verão, quando podíamos ter frutas frescas. Mas sempre que possível tínhamos frutas frescas do jardim. Havia um pomar com pêssegos, maçãs, peras e até caquis. Portanto, tínhamos frutas na maior parte do ano. As frutas eram um dos pratos principais do desjejum. De vez em quando comíamos um ovo no desjejum, porque Ellen White nunca deixou de tomar leite e ovos. Ela precisava dos ovos e o leite como proteína. Fazíamos requeijão, ela não conseguia comer feijão, ela era alérgica a lentilhas. E minha mãe preparava os mais deliciosos assados de lentilha com azeitonas. Mas vovó não conseguia comê-lo, só olhava enquanto nós o desfrutávamos. Ela mesma não se dava bem com nenhum tipo de feijão, por isso necessitava, o quanto possível, comer leite e ovos. Mas ela se certificava de que o leite era escaldado, para que não houvesse o perigo de germes. E também se assegurava de que os ovos fossem de galinhas alimentadas com grãos. Todos éramos felizes. Nunca aconteciam coisas desagradáveis à mesa.
Quase sempre eram coisas engraçadas. Bom, engraçadas para alguns, não para outros. Lembro quando o Senhor esteve aqui com sua esposa. Ela estava grávida e queria comer pão branco, mas seu esposo não deixava que ela nem tocasse em pão branco. Ela tinha que comer pão integral, que é saudável, mas ela queria pão branco. E ele disse, não, você não deve comer pão branco. Eles estavam sentados à mesa e, depois da oração, Helena olhou ao seu redor e viu a senhora. Ela estava olhando o prato de pão e só havia pão preto. Então Helena disse, Dona Fulana, gostaria um pouco de pão branco? Isso era exatamente o que ela estava querendo. Seu esposo interrompeu. Não, você precisa comer pão integral para a sua nutrição. Tem que se alimentar bem. Mas de vez em quando é bom comer o que a gente gosta, Helena disse. Sem perguntar mais, ela disse, permita-me buscá-la pão branco. E assim o fez. Acho que o esposo dela ficou um pouco sem graça, sei lá. Helena não era durona. Como posso dizer? Ela não queria que nós tomássemos seus escritos como uma camisa de força. Seus escritos estavam lá para ajudar nas diferentes atividades da vida. Todos gostavam dela. Ela costumava parar sua carruagem em frente das vinhas e visitar os trabalhadores. Parava e conversava com eles sobre diferentes assuntos, sobre o trabalho. E se escutava que havia um novo bebê, se era adventista ou não importava. Ela ia pela tarde em sua carruagem para levar um presente para o bebê. Reconhecia que uma coisa boa tinha acontecido, que era importante para eles e se alegrava com isso. Helena era uma pessoa bem sociável. Muitas vezes os anjos vieram a esse quarto e permaneceram ao seu lado para instruí-la. Seria interessante falarmos com os anjos. Algum dia poderemos falar com o nosso anjo e será maravilhoso. Mas o mais importante foi quando Jesus mesmo esteve aqui, e eu não consigo esquecer isso. Quão interessado ele estava na pequena senhora que tentava levar a cabo a instrução que tinha recebido. E escrevia. Hoje, Elmshaven está quase igual ao que era quando Grace visitava sua avó. Esta é a sala onde se recebiam as visitas e onde a família se reuniam para os cultos matutinos e vespertinos. Helena gostava muito dessa lareira, com seus azulejos castanhos, onde estava pintada a lenda do rei Arturo e seus cavalheiros. Ao aproximar-se do fim da sua vida, Ellen White desfrutou de uma brilhante experiência de fé. Conhecia Jesus como seu salvador e amigo, e aguardava ansiosamente estar no lar da nova terra, que tantas vezes tinha visto em visão. Ao caminhar pela casa, muitas vezes, cantava as palavras compostas pelo Guilherme Hyde, em 1845. Ele as havia escrito depois de ouvi-la contar sua primeira visão do céu, recebida em dezembro de 1844. Helena gostava especialmente da última parte do hino. Estaremos no céu em breve, sim, com os santificados ali. Coroa eterna eu terei, e por sempre descanso acharei. Num sábado pela manhã, em fevereiro de 1915, Helena estava entrando no quarto onde escrevia quando tropeçou, caiu e fraturou seu quadril.
E quando vimos que ela não viveria muito mais, mandamos chamar a minha irmã Mabel, que era preceptora das moças em Loma Linda, para que viesse estar aqui nesse momento. Puseram a cabeceira da cama perto da lareira e todos nós nos reunimos ao redor. E ela respirava menos e menos profundo, até que finalmente cessou de respirar. Não houve nenhuma luta. Nos perguntamos se queria dizer algo. Sempre perguntamos se as pessoas querem dizer algo ao final, mas ela não disse nada. Já tinha dito o que queria dizer. Disse, sei em quem eu creio. Não houve pânico. Assim foi que ela tranquilamente deixou de respirar. Em julho, Que hora diz esse relógio? 4:15. Seu funeral foi conduzido no sábado, dia 24 de julho, no Tabernáculo Dime, em Battle Creek. Umas 3.500 pessoas se aglomeraram na igreja e outras 1.000 assistiram desde o gramado do lado de fora. Ellen White descansa no lote familiar no cemitério de Walker Hill, em Battle Creek, ao lado de seu esposo e outros membros da família. Juntos aguardam a manhã da ressurreição. Como todos os mensageiros de Deus, através dos séculos, Ellen White experimentou as alegrias e as tristezas da vida. Como eles, ela não perdeu sua personalidade excepcional, nem foi subitamente dotada de habilidades que não possuía antes. Não foi uma santa de gesso, senão alguém que sempre reconheceu ser pecadora, salva pela graça de Deus. Como os profetas que a precederam, ela lutou contra a tentação. Lamentou que seu caráter não representava a Cristo. Sua memória às vezes lhe falhou. Teve seus gostos e desgostos e seu próprio jeito de vestir-se e atender a sua casa. Reconheceu suas limitações de conhecimento e entendimento, a par das revelações recebidas por Deus. Lamentou sua inabilidade para escrever melhor. Mas ela também foi uma esposa, mãe e amiga carinhosa, afetuosa e generosa, extremamente dedicada a Deus e àqueles que a rodeavam. Escolhida por Deus como a sua mensageira para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus a usou através do dom profético para trazer unidade de fé, para guiar e fortalecer a Igreja, para ampliar os princípios de sua palavra e para oferecer a homens e mulheres uma visão mais clara de Jesus. Sobre seus escritos, ela declarou: Eles falarão constantemente, e sua obra avançará até o fim do tempo. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram,
nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Estas dramáticas palavras de Apocalipse 12 descrevem a batalha mais importante que este universo jamais presenciou. O conflito entre Cristo e as forças do bem e Satanás e suas cortes do mal. A origem, o progresso e o glorioso auge desse grande conflito também foram revelados a Ellen White numa visão de 2 horas que ela recebeu no domingo, dia 14 de março de 1858, em Lovett's Grove, agora conhecido como Bowling Green, Ohio. Foi-lhe ordenado escrever o que havia visto, mas também lhe foi avisado das consequências, porque Satanás faria o impossível para impedi-la. No entanto, foi-lhe assegurado que os anjos de Deus não a abandonariam no seu conflito. Logo ela descobriu o que isso significava. No dia seguinte, Jaime e Ellen White saíram de Bowling Green e tomaram um trem para Battle Creek, Michigan. No caminho, eles fizeram planos para escrever e publicar o que ela havia visto. Ao chegar em Jackson, Michigan, eles desceram do trem para ficar com seus amigos Daniel Palmer e esposa. Não tinha estado ali por muito tempo quando Helena começou a sentir uma estranha e fria sensação no coração. Logo na cabeça e no peito do lado direito, sua língua recusava pronunciar o que ela queria dizer. E parecia grande e paralisada. Ao cair inconsciente, o seu esposo e amigos se ajoelharam e começaram a orar. Essa noite ela sofreu muito, mas no dia seguinte se sentia bastante estabelecida para continuar sua viagem à sua casa em Battle Creek. Ellen White foi carregada por essas escadas ao seu quarto, onde por semanas não sentiu o tato da mão nem a água mais fria na sua cabeça. Ela se esforçava por levantar-se e caminhar, mas às vezes caía ao chão sem remédio. Nesse estado, ela começou a escrever o grande conflito. Escrevia uma página e então tinha que se deixar exausta por 3 dias. Tomava a caneta para escrever outra página, só para ver-se obrigada a descansar de novo. Ela continuou assim por semanas, mas pouco a pouco lhe foi mais fácil e rápido escrever. No mês de setembro de 1858, se imprimiu esse pequeno volume, que leva o título Dons Espirituais, volume 1. O grande conflito entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Encerra 41 capítulos, começando com a caída de Satanás e concluindo com a segunda morte. Nos 57 anos restantes de sua vida, Ellen White recebeu outras visões sobre a história do grande conflito. Ela também estudou escritos de historiadores que lhe proveram datas e detalhes de menos importância que não foram apresentados nas visões. Isso, juntamente com o seu conhecimento da Bíblia, a capacitaram para ampliar grandemente sua primeira narração e para escrever uma história coerente com o que ela havia visto. Finalmente, estes 5 volumes na série do Conflito dos Séculos
contendo 3.600 páginas, expuseram com mais detalhes a origem, o progresso e os acontecimentos finais do maior drama dos séculos. Na introdução do seu livro, O Grande Conflito, Ellen White explica por que lhe foi revelada as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal, e por que recebeu instrução de comunicá-la a outros. No grande conflito final, Satanás usará o mesmo plano de ação, manifestará o mesmo espírito e trabalhará para o mesmo fim, como em todas as épocas anteriores. O que aconteceu acontecerá, exceto que o conflito vindouro será marcado com uma terrível intensidade que o mundo jamais viu. O resultado desse conflito e as ações finais da polêmica dos séculos estão descritos em Apocalipse 13 e 14. O capítulo 13 prediz que todos os habitantes da terra serão finalmente levados a uma decisão final de submissão e fidelidade a Cristo ou a Satanás. Para que nos preparemos para esta grande crise final, Deus envia uma tríplica mensagem de advertência, descrita em Apocalipse 14. Esta deve ser pregada a toda nação, tribo, língua e povo, pois a todo ser humano será lhe dada a oportunidade de fazer a sua decisão final. Adorar o Criador ou adorar o poder identificado como a besta, a maior falsificação da verdade e o dragão Satanás, quem lhe dá seu poder, seu trono e sua grande autoridade. Mas segundo Apocalipse 14, essa mensagem não é enviada até que o grande juízo final de Deus tenha o início no céu. Justo a tempo, um povo se levantou para proclamar que esta hora do juízo tinha chegado. Guilherme Miller proclamou o breve regresso de Cristo. Harry Edison indicou que em 1844 começaria a obra do juízo final de Cristo no Santuário Celestial. Raquel Oates compartilhou seu conhecimento do sétimo dia, o sábado, que havia sido preservado através do tempo, e José Bates reconheceu o significado profético ao preparar um povo para a vinda do Senhor. A Ellen White foi-lhe dado o testemunho de Jesus, o dom de profecia, para prover orientação e direção na proclamação do Evangelho eterno. Através de suas visões, Deus dirigiu a fundação mundial de escolas, universidades, hospitais, fábricas de alimentos saudáveis, editoras e igrejas. Todos se dedicam a compartilhar as boas novas do grande amor de Deus e o breve regresso de Jesus. Pessoas de todas as nações estão respondendo ao chamado de Deus para adorá-lo como Criador e Redentor. A Bíblia os identifica por sua fidelidade a Jesus e porque guarda os mandamentos de Deus ao expressar o seu amor a Deus e ao próximo. Para um mundo que procura um raio de esperança em meio da escuridão crescente de enfermidade e desespero, de violência e temor, eles oferecem uma mensagem de sanidade, reconciliação e libertação. Jesus morreu pelos pecados de todos. Ele vive para conceder perdão a aqueles que lhe pedem. E Ele está por voltar em breve para estabelecer um novo mundo, onde a dor e as lágrimas e a morte jamais existirão. Logo aparece no Oriente uma pequena nuvem preta. É a nuvem que envolve o Salvador. O povo de Deus a contempla em silêncio solene à medida que esta se aproxima à terra, tornando-se mais luminosa e mais gloriosa até converter-se em uma grande nuvem branca. Jesus marcha à frente como um grande conquistador. Entre as oscilações da terra, o lampejar dos relâmpagos e o fragor dos trovões, o Filho de Deus chama os santos que estão dormidos. Os justos vivos são transformados, agora são feitos imortais e junto com os santos ressuscitados são arrebatados para receber a Cristo no ar e com cânticos de alegria sobem juntos à cidade de Deus. O grande conflito chegou ao fim. Já não há mais pecado nem pecadores. Todo o universo está purificado. Desde o átomo mais imperceptível até o mundo mais vasto, todas as coisas animadas e inanimadas declaram em sua beleza sem mácula e em júbilo perfeito que Deus é amor.